Finalmente temos uma nova previsão de chegada do atacante holandês Memphis para se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava, fazer exames médicos e estando tudo ok, assinar a sua renovação de contrato com o Corinthians após a derrota do Timão para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador Fernando Diniz admitiu a situação difícil, mas garante que o time tem totais condições de reverter o placar em casa. E ainda falando sobre essa derrota fora de casa, o executivo de futebol Marcelo Paz detonou e fez sérias acusações ao árbitro desse jogo. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um monte de notícias. Só que antes, se inscreve aí no canal do LR que eu trago cortes todos os dias cheio de notícias. Então, já se inscreve no canal e curte o vídeo para dar aquela força. E bora para as notícias, né? Derrota do Timão para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Fernando Diniz admitiu que o placar deixou o Corinthians numa situação difícil, mas ele garante que o placar é totalmente reversível. O Corinthians foi até o Beira-Rio na noite de domingo, 2 de agosto, fazer a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians que sabemos que temos desfalques, principalmente Yuri Alberto, principal atacante do time, e o Corinthians conseguiu fazer um jogo seguro contra o Internacional, com a posse de bola. Claro, alguns erros que possibilitaram chances ao adversário, erros de passes do Gabriel Paulista e Hugo Souza, principalmente, mas o Corinthians foi controlando bem o jogo. Mas no segundo tempo, em 5 minutos, o Corinthians tomou 2 gols. Primeiro é uma cobrança de escanteio despretensiosa, que o Matheus Bahia abriu o placar e o Hugo Souza caiu de uma forma estranha. O segundo gol foi de pênalti e infelizmente saímos derrotados para o Internacional no Beira-Rio do jogo de ida, que abriu a vantagem. Depois do jogo, Fernando Diniz falou sobre a situação difícil, mas também garante que o placar é reversível. Vamos para as palavras dele. Primeira coisa é acreditar, não é uma situação fácil. Procurar fazer o nosso melhor. Já fizemos ótimas partidas em casa. O mínimo é acreditar. O time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem uma grande equipe, bem treinada. Temos que acreditar até o final e fazer o nosso melhor. Acho que terminamos o jogo de hoje de maneira positiva. Tivemos chance de fazer pelo menos um gol. O goleiro fez uma grande defesa. Tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Tivemos volume. Nós nos lançamos mais à frente. Hoje, principalmente, faltou preencher mais a área no primeiro tempo. Então, o Fernando Diniz falou principalmente das dificuldades que teremos no segundo jogo. Claro, placar sendo reversível, e não deixou também de questionar o lance do pênalti do Mercado em cima do Matheus Bidu, já no segundo tempo da partida. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians perdeu para o Corinthians mesmo. Eu, particularmente, não consigo acreditar que o Corinthians conseguiu perder para esse time do Internacional, que teve 4 derrotas consecutivas e um empate nos últimos 5 jogos. E era previsível que o Internacional iria jogar assim, tentando se aproveitar dos erros. E o Corinthians acabou cedendo e errando muito. As principais oportunidades do Internacional no primeiro tempo foram erros nossos. Mas o Corinthians teve volume de jogo, como o Fernando Diniz, mas não conseguiu transformar o volume e as trocas de passe em chances reais. O Yuri Alberto fez falta? Claro que sim. Mas o Corinthians, no mínimo, era para ter saído do Rio Grande do Sul com um empate. Os 2 gols que o Corinthians tomou são inacreditáveis. Eu, particularmente, não consigo entender. O que faltou? Ambição? Para mim, faltou ambição para realmente definir o jogo. A classificação nossa poderia ter sido definida no Beira-Rio. Agora o Internacional conseguiu uma vantagem, são 2 gols de diferença. Teremos que fazer 2 de diferença para levar para os pênaltis e 3 ou mais para nos classificarmos. É difícil? É. É impossível? Claro que não. O time do Internacional, com todo o respeito, é ruim. Tem que partir para cima, fazer um gol ali antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Os caras psicologicamente vão se abater. E as dúvidas sobre o gramado? Então são muitas situações que acabam dificultando. Mas eu concordo com o Diniz, temos totais condições de reverter.
absolutamente tem que ter uma eficiência muito maior do que tivemos no domingo, no dia 2. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz, depois dessa derrota do Corinthians para o Internacional. O Marcelo Paz detonou e fez sérias acusações ao árbitro da partida, essa derrota do Timão no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.